Olá, meus irmãos em Cristo, meus amigos da doutrina espírita, mais uma noite de alegria com a nossa evangelioterapia. Que possamos estar abertos para os aprendizados dessa noite. Então vamos cerrar os nossos olhos físicos e fazer a nossa oração de abertura. Senhor, que eu tenha sabedoria para conduzir as situações que se apresentam a mim em estado de perturbação. Não te peço forças para o meu corpo, porque com ela poderei irritar e magoar meus irmãos terrenos. Mas, Senhor, te peço sabedoria para despertar e acessar minha evolução, e assim conduzir as situações de desventura com tranquilidade, compaixão e gratidão. Que a partir de agora eu seja a filha desperta, cumprindo o propósito a que se comprometeu nessa encarnação. Obrigado, Pai, pela confiança em mim depositada. E obrigado por mais esse momento. Agradeço a toda a espiritualidade maior que está aqui e que vai nos conduzir nesse ensinamento para esta noite. Que assim seja. Bom, gente, eu gosto sempre de começar falando sobre uma pergunta do Livro dos Espíritos. Então, hoje eu escolhi para falar no Livro dos Espíritos a pergunta, que é do capítulo 7, sobre as faculdades morais e intelectuais. E é a pergunta 361 do Livro dos Espíritos. Então, a pergunta é essa: de onde vêm as qualidades morais, boas ou más, do homem? E os Espíritos respondem a Kardec: são as do Espírito, nele encarnado. Quanto mais puro é o Espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então é bem isso, né? Quanto mais puro, mais bondade vamos fazer. Então, eu, olhando para mim, eu estou vendo ainda que eu estou muito longe de ser um espírito puro, porque eu ainda tenho, assim, muitos equívocos na minha vida. E estou tentando consertá-los, estou tentando me modificar, né? E devagarinho, e acredito que muito devagarinho, eu estou conseguindo, mas poderia ser um pouquinho mais rápido. Então, hoje eu escolhi para a nossa evangelioterapia, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Na semana passada, a nossa irmã Márcia, ela falou também sobre este capítulo. Então, eu estou dando sequência ao capítulo. Então, eu escolhi o item da A Porta Estreita. E eu peguei o número 5 desse item. E diz assim: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e a estrada do mal é frequentada pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços em relação a si próprio para vencer suas más tendências, e poucos se resignam a isso. É esse o complemento da máxima, de onde muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tal é o atual estado da humanidade terrestre, porque, sendo a Terra um mundo de expiação, o mal a domina. Quando ela estiver transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Portanto, essas palavras devem ser entendidas num sentido relativo e não no sentido absoluto. Se este devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a grande maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de quais crimes essa humanidade poderia ter se tornado culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se toda ela está restrita a esta terra e se a alma não tem outras existências? Por que tantos entraves semeados em sua estrada? Por que essa porta tão estreita que só a minoria é permitido atravessar, se o destino da alma está fixado para sempre depois da morte?
É assim que com a unidade de existência fica assim em constante contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários do passado. Somente assim pode-se compreender toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, meus irmãos, o que a gente pode aprender com isso? Que nós temos que extirpar os defeitos que nós temos, aqueles defeitos que a gente ainda carrega de fofoca, maledicência, acusações, de saber das regras, mas fazer diferente do que a regra manda, burlar as leis. Dentro dos nossos lares mesmo, a gente costuma às vezes mentir, né, para, sei lá, apaziguar alguma coisa, né? Muitos fazem isso diz que é para não ter mais tumulto, né? Eu mesma, muitas vezes, é para não ter tumulto. E aí a gente não diz que mentiu, a gente diz que deixou de falar a verdade. E assim nós vamos indo. E nós temos que aprender que nós somos espíritos perfeitos. E nós temos que viver dentro da verdade. Mesmo que aquela verdade vá me condenar a alguma coisa, né? Um exemplo, se eu quebrei algo muito importante para alguém, eu não devo mentir, dizendo que, eu não sei quem quebrou, não sei como isso aconteceu. Não, eu tenho que assumir isso. Mesmo que vá aquela pessoa ficar brava comigo, mas eu tenho que ser verdadeira. Isso é uma pequenina coisa que às vezes acontece dentro da nossa casa. Agora imagina para grandes coisas, o que não acontece é que as pessoas mentem, né? Então nós temos que extirpar essas coisas de dentro da gente, a mentira, o julgamento, a maledicência, quando se escutar uma notícia, não levar para frente sem a certeza de que aquilo é verdadeiro, né? Eu tenho a minha convicção, mas não é porque eu tenho a minha convicção que eu não vou me preocupar em ver se aquilo é verdadeiro. Então nós estamos num tempo de pandemia. Pandemia quer dizer que é uma situação do mundo, né? Não é só do nosso país, é o mundo todo passando pela sofrência com esse vírus. Então, o que nós estamos fazendo em relação a esse vírus na nossa vida? O que eu estou tomando de decisão para amenizar a situação, para acalmar os ânimos? Então, tudo isso é uma obrigação nossa. Que Deus, Ele está no comando de tudo. Ele colocou essa situação porque Ele sabe que somos capazes de enfrentar. Aliás, quando viemos, já sabíamos que iríamos enfrentar. Então, está em nossas mãos enfrentarmos como queremos enfrentar. Vamos enfrentar com paz, vamos enfrentar com sabedoria, ou vamos enfrentar com disque-disque, com maledicência, com acusações, com botando mais fogo, né? Mais lenha, né? Na fogueira? Como é que nós vamos enfrentar essa situação? Vai daí a lição de hoje. Você quer ir pela porta larga, que é mais cômoda, mais fácil, que não vai dar muito trabalho, né? Apesar do tumulto todo. Ou você quer ir pela porta estreita, que vai te dar mais trabalho, porque você tem que se policiar, você tem que se, né, cortar as arestas podres que você tem. E, logicamente, muito mais complicado, né? Você ir pela essa porta estreita. Então, meus irmãos, é isso aí. A gente está inchado de coisas ruins, coisas negativas. E a porta da salvação
ela é uma porta estreita. É para passar só o espírito. Mas é o espírito puro, que é o que nós podemos ser, porque nós temos a semente divina dentro de nós. Então, meus irmãos, vamos prestar bem atenção como que está o nosso modo de pensar, como está o nosso modo de agir, como é que nós estamos enfrentando as notícias que recebemos e como estamos passando essa notícia para frente. Vamos nos preocupar com isso, porque a situação do nosso país está delicada. A situação da saúde está muito complicada. E nós temos que fazer a nossa parte. E como fazer a nossa parte? Nós temos que nos precaver, nos assegurar, vamos seguir as orientações, né? Muitos estão assim desesperados e é compreensível porque não tem como mais viver, não está tendo dinheiro para se manter. E eu acho que tem que sair para trabalhar, sim, só que com medidas de segurança. E nós, como seres humanos, temos que colaborar, não fazendo tumulto, não saindo sem necessidade. Qual é a necessidade que eu tenho de ir para a rua? Não digo que você tem que ficar presa. Obviamente, tem hora que você está cansado, você precisa sair para a rua, dar uma respirada. Vá, mas vá com segurança, se proteja, use máscara, não vá para lugares que tem muita gente, desvie das aglomerações. E ao retornar ao seu lar, tire aquela roupa que você usou, né? Não entre com o sapato dentro da sua casa, limpe esse sapato, pegue a roupa, bote para lavar, tome um banho. É exagero? Pode até ser que seja exagero, mas é uma forma que a gente está tendo de se prevenir, de se precaver colaborando, né? Se a gente fosse mais disciplinado, talvez nós tivéssemos já uma vida quase que meio normal, né? As pessoas trabalhando e estaríamos, né, já mais avançado nessa situação, porque modelo nós tivemos. Outros países tiveram tantas coisas acontecendo que nós já tivemos os modelos. Então, por que não estamos conseguindo realizar? Por que não estamos conseguindo sermos pessoas assim inteligentes? Usar de sabedoria. E precisamos usar de sabedoria conosco mesmo. Por exemplo, eu tenho que usar de sabedoria comigo mesmo para que eu seja um espírito a caminho da pureza. E essa pandemia é uma ótima oportunidade para isso. Para que eu não reclame da situação, não reclame de estar presa em casa, não reclame de estar sem poder trabalhar, não reclame de estar faltando já dinheiro, que eu não reclame de notícias que não me agradam, mas que eu perceba que tudo está dentro do contexto que o ser humano está trazendo para ele. Se as coisas não estão bem, é porque nós não estamos colaborando, seja como for, seja com atitude, seja com pensamentos, nós não estamos colaborando. Então precisamos colaborar e precisamos nos modificar interiormente. Eu não posso querer que o meu irmão se modifique, eu tenho que começar por mim. Se eu não modifico, como é que eu quero que o outro modifique? Né? Se eu tenho meus defeitos, por que eu vou criticar o defeito do outro? Ah, mas o defeito do outro está atrapalhando a sociedade. Sim, mas para isso existem as leis. Né? Eu já não fazendo, eu já estou colaborando. Se o outro não está fazendo, paciência. Ele é dono dele e eu sou dona de mim. Então, o externo, como eu sempre digo para vocês, o externo não tem o poder de me desequilibrar se eu não permitir. Eu posso ver qualquer notícia desagradável, daquelas que eu não concordo, mas eu não posso me desequilibrar.
Eu não posso ter pensamentos animalescos. Não, porque eu sou um espírito divino. E eu tenho que lembrar que eu sou um espírito divino. Então eu não posso deixar o meu eu inferior passar na frente e tomar conta, né? Porque eu sou muito mais poderoso. Eu tenho muito mais poder do que o meu eu inferior. Porque eu tenho o meu eu divino. Né? Deus criou a gente para isso. Para sermos seres de luz. Então, vamos aproveitar esta lição, aprendermos a extirpar tudo que a gente tem de negativo, para que a gente um dia consiga passar por essa porta estreita. E nós sermos luzes. Não vamos vibrar escuridão, vamos vibrar luz. Bom, agora eu vou ler uma mensagenzinha para a gente terminar, né? Então a mensagenzinha que eu abri é do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Pastorini. E a mensagenzinha diz assim: viva sua vida interior com mais intensidade, porque Deus está permanentemente dentro de você, apesar de suas imperfeições e defeitos. O Pai habita em todas as coisas criadas, chamando todas as criaturas para o caminho da justiça, da virtude, do amor. Ninguém pode destruir esta verdade. Deus está dentro de você. Saiba descobri-lo e terá conquistado a felicidade. Então é bem por aí, né? Vamos descobrir Deus dentro de nós, que a felicidade está estabelecida. Então, para que a gente encontre Deus dentro de nós, basta que nós sigamos os ensinamentos do nosso mestre, irmão Jesus. Então, Jesus trouxe os ensinamentos. E o maior ensinamento deles é amar a Deus sobre todas as coisas. E como Deus habita dentro de mim, eu tenho que me amar. E amar ao próximo sobre todas as coisas. Porque também Deus habita no próximo. Então eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus habita em todos nós. Deus está em tudo. Na natureza, nos minerais. Deus está em tudo. Então nós temos que respeitar tudo. Porque a partir do momento que eu não respeito, eu estou desrespeitando a Deus. Deus está preocupado que eu estou desrespeitando Ele? Não. Quem tem que estar preocupada sou eu. Porque quem precisa de Deus sou eu. Então, meus irmãos, vamos levar essa reflexão para essa semana, de que nós precisamos achar o Deus que tem dentro de cada um de nós. Então eu tenho que olhar o Deus que tem dentro de mim e olhar o Deus que tem dentro aí de você. Se eu aprender isso, eu vou saber amar incondicionalmente. E tudo nessa vida vai passando com naturalidade. E eu vou entendendo que qualquer situação que eu estiver passando sempre será para minha elevação moral, para o meu aprendizado, para a minha elevação espiritual. Então, não vamos desesperar, não vamos ficar tristes, preocupados, não. Tudo está sob o comando de Deus. Então vamos terminando e agradecendo esse momento, agradecendo a espiritualidade maior por nos intuir, tanto a mim que estou falando, intuir vocês para entender, e que nós possamos levar esta semana com mais sabedoria, com mais firmeza, com mais certeza da vitória. E que Deus esteja sempre, sempre, sempre no comando
de nossas vidas. Então, busquemos Deus dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus, e obrigado, irmão Jesus, por tanto ensinamento. Tchau, gente, e muito obrigado pela atenção de vocês. Amo todos vocês. Fiquem com Deus.